Bem, boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos com a mesa redonda sobre medicina nuclear. Medicina nuclear e a radiação ionizante, quais as dificuldades e particularidades do método, quando comparado a métodos mais convencionais como tomografia e radiografia. A ideia é de fazer um panorama da medicina nuclear focado em proteção, justificação e otimização dos exames, com comparações das particularidades com os outros métodos. Eu vou moderar essa mesa, a secretária vai ser a Simone Renha, IRD que nem. Os palestrantes serão Lídia Vasconcelos e o Dr. Cláudio Tinoco, que está sendo aguardado e deve estar chegando aqui. Para a gente não perder muito tempo, nós vamos dar início. Gostaria de convidar a Lídia Vasconcelos de Sá. Ela é doutora em engenharia nuclear pela COP UFRJ, atualmente é tecnologista sênior da Comissão Nacional de Energia Nuclear, no Instituto de Radioproteção e Dosimetria, IRD, e é pesquisadora da Divisão de Física Médica. Tem experiência na área de engenharia nuclear, licenciamento e controle de instalações radioativas, especialmente em medicina nuclear. É membro da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, membro da Comissão de Proteção Radiológica do Colégio Brasileiro de Radiologia, coordenadora da área médica do curso de especialização Lato Sensu do IRD e da Agência Internacional de Energia Atômica, é perita da Agência Internacional de Energia Atômica na área de exposições ocupacionais, medicina nuclear e segurança física de fontes, participando como instrutora de cursos e como membro com o grupo de avaliação de infraestrutura e de órgãos reguladores de outros países. Ela participa do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado do IRD que nem, na área de física médica, coordena a comissão de estudos da ABNT para a internalização das normas na área médica no Brasil, é representante no Brasil na International Electrotechnical Commission e é representante do Brasil no Comitê Científico UNSCR e ponto de contato para exposições médicas. Ela vai falar para a gente. E está aí com 10 minutinhos, 15 no máximo. Boa tarde. Obrigada, Laís. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, não só de participar dessa comissão, que tem sido bastante ativa, né, como inserir a medicina nuclear nessa área de diagnóstico, que normalmente é colocada mais à parte. Tá? Eu vou fazer um resumo da medicina nuclear no Brasil, e depois vou abordar essas questões, então, de produção radiológica. Bom, as aplicações da radiação ionizante, a gente sabe que tem várias práticas, né, que utilizam radiação ionizante, dentre elas a medicina. E por que a gente tem esse interesse na medicina? Né? 42% das instalações hoje presentes no Brasil são de medicina, sendo que 37%, quase 38%, dos trabalhadores, né, que são os indivíduos ocupacionalmente expostos, estão na área médica. Tá? Então, dentro da medicina, eu poderia citar que a gente tem não só o uso de equipamentos emissores, como o raio-x, né, ou com aceleradores lineares de radioterapia, também emissores de raio-x, porém, a gente também tem o uso de fontes radioativas não seladas, e isso caracteriza a medicina nuclear. Ela é o uso da radiação de uma forma como uma fonte não selada, e a consequência disso é não só para o paciente, como para o trabalhador, as doses são razoavelmente elevadas. Mas a gente também não pode esquecer que essas técnicas hoje, elas conversam, né? A gente tem os equipamentos híbridos, PET-CT, SPECT-CT, os sistemas de planejamento que usam tomografia computadorizada e o PET-CT, também para fazer planejamento na área de radioterapia, e, além disso, os aceleradores lineares, que também são emissores de raio-x, né, de uma certa forma, de maior energia,
mas mais raio-x. Então, o que a gente tem hoje é uma intersecção dessas áreas. Então, quando a gente fala em produção radiológica hoje, a gente não pode eliminar, né, nem a radiologia, nem a medicina nuclear, nem a radioterapia na proteção do paciente ou do trabalhador. Tá? A gente tem que realmente fazer a fusão das 3 áreas, e eu vou me concentrar aqui na medicina nuclear. Muito bem, a medicina nuclear é dividida em terapia e diagnóstico, e ela tem como vários requisitos que são norteados pela regulação nacional, tanto da CNEM, quanto da Anvisa, quanto da Secretaria de Trabalho. Né? Hoje não é mais Ministério, é uma Secretaria do Trabalho. Aqui tem as normas que regulam em vermelho, as normas específicas para a medicina nuclear. Muito bem, elas se referem, tanto os requisitos quanto as normas, a essas 3 grandes áreas: os equipamentos, os insumos, radiofármacos, todos os materiais utilizados, o pessoal, né, formação de pessoal, proteção do pessoal, dosimetria do pessoal, e os protocolos, que aí a gente vai para a parte de proteção dos pacientes. Na terapia, a gente usa emissores beta e emissores alfa, sendo que os alfa têm crescido enormemente. Isso é não só uma preocupação em relação ao paciente, porque a dosimetria por alfa ela ainda não está bem estabelecida no mundo, como os emissores beta, alguns emissores novos que estão entrando no mercado. Tá? E, para cada emissor que entra, a gente tem que estudar a produção radiológica, tanto do paciente, da instalação como um todo, do público, do acompanhante e do indivíduo ocupacionalmente exposto. Os emissores gama, que são os de diagnóstico, né, que é mais ou menos o que a gente está discutindo aqui, que usam várias energias, né, e materiais com diferentes biodistribuição no corpo humano para poder fazer uma imagem de algum órgão ou função que eu estou estudando. E, dentre esses emissores gama, eu vou destacar os de positron emissores, que são aniquilados e viram gama, por isso que estão aqui, e que têm uma energia muito maior, resultando numa dose para o paciente bastante mais elevada. Tá? Seria o germânio, o flúorio, o carbono 11, e o que vem mais por aí, que está se desenvolvendo dia a dia. A medicina nuclear no Brasil, isso foi tirado do site da CNEM, agora, o mês passado, tem mais ou menos 450 serviços, 130 PET-CT, 5 PET com ressonância magnética associado, mais ou menos 940 SPECTs, né, que fazem imagem de emissão de fóton único, sendo mais ou menos 10 híbridos, né, associados com a tomografia, mais ou menos 100 a 120 quartos terapêuticos, é difícil determinar, mas, porém, né, apesar do número que a gente considera até mais ou menos elevado, eles estão muito concentrados no Sudeste, né, com 60% no Sudeste, Sul e um pouquinho no Nordeste. As outras regiões são bem pouco servidas de serviços. Em termos de números de equipamento, né, eu peguei aqui do CENES e da CNEM, tem aqui destacado mais ou menos aquele número que eu mostrei anteriormente. Também fiz um levantamento de profissionais, né? Fiz isso tem umas 2 semanas, mais ou menos, em 2019, onde por região, não, por estado, eu tenho um balanço entre os supervisores, que são daquele estado, o número de serviços e o número de médicos nucleares que são responsáveis pelos serviços. Tá? Aqui o que eu tenho é o médico que é registrado na CNEM como AN, né? Não são todos os médicos disponíveis no estado. Tá? E eu verifiquei que para o Sudeste, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, essa região aqui ela está muito bem atendida, ela é bem equilibrada. Então, espera-se que a produção radiológica aqui esteja tinindo. Porém, nesses outros estados, a coisa é um pouco mais complicada. Eu estou ampliando aqui a imagem, né? E a gente vê um desbalanço bastante grande entre supervisores, entre médicos nucleares e entre serviços. Tá? Então, o azulzinho é o supervisor, o vermelho é o serviço,
e o verde é o número de médicos nucleares. E, novamente, nos grandes centros é que eu tenho, né, a concentração dos profissionais. Então, se tem lugares que tem, tem serviço, mas não tem nem o supervisor, nem o médico, como eu tenho lugares que tem serviço e tem supervisores e médicos mais ou menos, já que a gente permite que trabalhem mais de um serviço, né? Além disso, tem outros que têm até um excesso de supervisores em relação ao número de médicos e de serviço. O que eu quero dizer com isso é que tem campo para expandir, né? Tem campo de trabalho para os médicos, para os supervisores e para abrir mais serviço. O problema é o quê? O fornecimento do material do radiofármaco para poder atender essa região. Eu fiz um levantamento do consumo semanal de radionuclídeo por região, e o azul aqui, esse azul maior, é o Sudeste, obviamente, tem mais consumo, porque tem uma população maior e tem, consequentemente, maior número de serviços. Mas a gente tem locais em que o consumo é basicamente ínfimo, mesmo do radiofármaco mais utilizado, ou radionuclídeo mais utilizado, que é o Tecnésio 99M. Então, é preocupante essa distribuição, né? Aqui o Tecnésio não tá contemplado, porque o número de consumo é muito maior, mas eu vou mostrar a seguir. Mas a gente pode ver que o número o consumo de flúor, né, 18, e de iodo 131 para terapia, é bastante elevado no Sudeste, nas outras regiões, nem tanto. O consumo de tecnésio, por sua vez, ele é enorme no Sudeste. Novamente, a gente vê o desequilíbrio em termos de consumo. Em termos de produção, eu separei aqui produção pelo governo federal, né? São os ciclotrons da CENEM, e produção privada, né? Que são os outros ciclotrons disponíveis pela iniciativa privada. Porém, novamente, aqui a gente está no Sudeste e Sudeste, né? Então, essa entrega, me parece que essa disseminação da prática é mais difícil, tá? Radiofarmácias centralizadas, que seria uma forma de difundir a prática para outras regiões, novamente, Distrito Federal agora, finalmente, o Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, ainda está um pouquinho focada, né? Em função disso tudo e da dependência da importação de muitos materiais, a CENEM teve tem, na verdade, esse projeto, que é a construção de um reator multipropósito em Iperó, né, que hoje já tem licença do IBAMA e de local da CENEM, produzindo um reator não exclusivo para a produção de radiofármaco, mas principalmente para isso. Tá? Muito bem, depois que eu dei um panorama, eu queria fazer algumas considerações. A gente já viu aqui por vários palestrantes que a radiação ionizante apresenta um risco, né? Isso requer a implantação de um sistema de proteção. Essas quantidades e unidades a gente tem que definir para poder proteger e para expressar o risco, né? Estabelecer, inclusive, limites para conduzir as atividades. Tá? Para isso foi criada a produção radiológica, né? E aí a gente tem os 3 pilares, também já mencionado aqui, a justificação, a otimização e a limitação de dose. E a Simone até apresentou a definição ipsis literis, né, dos documentos internacionais, e aqui a gente faz uma aproximação dessa definição. Então, toda atividade deve ser justificada, as doses devem ser reduzidas o mais possível, né, quanto razoavelmente execuível, que é o princípio ALARA, e a limitação de dose, que é só aplicada para os trabalhadores e para o público expressa em limites de dose equivalente e de dose efetiva. O princípio da justificação é muito simples, né? O uso não é justificado se não tem benefício. E todas as aplicações, então, devem ser justificadas, sendo que o risco deve ser menor que o benefício. Aí o princípio da otimização, que basicamente eu vou resumir numa frase que eu gosto de falar, que é fazer o melhor que se pode sob condições eficientes e possíveis, né? E necessita isso, para você fazer isso o melhor que se pode, você precisa saber o que é melhor, certamente você vai ter que estar familiarizado com algumas técnicas para você poder trabalhar.
Muito bem, o que eu quero chamar a atenção aqui, que na medicina nuclear, tanto quanto na radiologia, talvez até mais, quem prescreve o exame não é o médico nuclear, é um médico de referência, né, que a gente chama. Ele prescreve lá a cintilografia óssea para acompanhamento, justifica, muito provavelmente, para acompanhamento de algum tipo de doença ou de neoplasia, e aí o médico nuclear vai fazer uma anamnese, vai confirmar essa prescrição e vai prescrever a dose, que no nosso caso é a atividade a ser injetada no paciente para fazer o exame, né? Então, essa referência, essa interação entre o médico solicitante e o médico nuclear, ela é fundamental, né? Porque a responsabilidade é dos dois. Basicamente, ela passa a ser uma responsabilidade compartilhada, tá? Por causa disso tudo, também já foi apresentado aqui, a gente tem, né, a Agência Internacional lançou esse princípio da justificação pelo AAA, né, AAA, que é Awareness, Appropriateness e Audit. Basicamente, a conscientização sobre os riscos, né, a adequação do exame também, para garantir que os pacientes realmente precisam deles, e a auditoria para verificar a qualidade do encaminhamento e a eficácia. Tá? Então, dá mais ou menos essa interação até chegar no exame final. Então, a adequação desse exame está baseada no conhecimento dos atores, né, do próprio médico de referência do nuclear, os critérios que a gente já discutiu aqui, de solicitação e justificação primária do exame, a comunicação dos riscos aí com os pacientes, principalmente, para que eles entendam os riscos, os exames anteriores, né, se existem exames anteriores que substituam ou possam auxiliar no exame a ser feito, e a adequação da técnica para paciente específico, tá? E aqui eu vou entrar no paciente específico pediátrico, que muitas vezes a gente não tem essa adequação das características do material que vai ser injetado para o paciente pediátrico. A consciência, né, outros métodos que sejam alternativos que não usem radiação ionizante, a comunicação ainda entre os atores, a otimização da técnica, a cooperação entre os dois médicos, né, na prescrição e na execução, e, novamente, a adequação para um paciente específico. E as auditorias, né, que fariam parte da justificação, que teriam as auditorias clínicas, internas e externas, e ainda um intercâmbio entre instalações de outros países. Tá? Então, as clínicas, a gente vai verificar a adequação a normas e regulamentos e os procedimentos, as auditorias internas e externas, formar a equipe de auditoria para que faça auditoria interna, né, com self-assessment, e o intercâmbio entre outras instalações e entre instalações de outros países ou até de especialistas que venham de outros países. A agência internacional tem alguns documentos sobre essa parte de auditoria e dá um modelo de auditoria específico para a medicina nuclear, que alguns serviços aqui no Brasil já trabalharam, inclusive o Dr. Cláudio Tinoco, lá no Rio de Janeiro, e que pode falar melhor sobre os resultados. Tá? Bom, mas de onde vem tudo isso, né, esses requisitos? Né? A gente tem uma base científica internacional que vem da ANSCIR, que o Alair até falou que hoje representa o Brasil no ANSCIR, que versa sobre várias pesquisas e documentos sobre fontes e efeitos, né? É uma instituição governamental. Uma outra instituição que também já foi falada aqui, que é a ICRP, que pega alguns conceitos e recomendações do ANSCIR e aplica nos documentos que ele publica, né? International Commission on Radiological Protection, e essas duas entidades dão base para uma terceira, que é a Agência Internacional, que publica as normas ou recomendações internacionais para os países. Os países que são membros da ONU são signatários da agência, normalmente adotam esses estándares. E esses estándares participam, né, da confecção à Organização Mundial de Saúde, a gente viu a Maria Pérez hoje falando sobre isso,
e a Organização Internacional do Trabalho na proteção do trabalhador. Tá? Então, essa base científica vem daqui, de todas as publicações que são feitas no Brasil. Outra ação internacional, que é o Bonn Call for Action, né, que já foi até apelidado aqui, do Bona, que começou em 2001, na verdade, com uma conferência em Málaga, passou em 2012 para a conferência em Bonn, que publicou essas 4 atividades a serem desenvolvidas. As 2 primeiras eu já falei agora, que seria a justificação e a otimização, fortalecer a educação e a formação dos profissionais de saúde, e aí, novamente, é instruir o médico que solicita o exame, não o médico que tem a especialidade. Esse já passa por um processo de certificação e de treinamento para poder executar a sua especialidade. Aumentar a disponibilidade e qualidade das informações sobre as exposições médicas e ocupacionais, sobre isso eu vou falar mais um pouquinho, e fortalecer a cultura de segurança. Os outros itens também são aplicados, mas eu quis orientar esses com mais destaque, e fornecer um melhor diálogo risco-benefício no uso da radiação com o paciente. Tá? Por que eu me ative a isso? Né? A ANSKIR está muito preocupada com a exposição do paciente, não só do paciente, como do público, como do trabalhador. E ela faz, então, há alguns anos já, um mapeamento dos níveis de exposições do mundo inteiro. Tá? Então, ela tem feito e pedido, né, aos países dados atualizados e as tendências em diferentes áreas geográficas e em diferentes práticas. Tá? E, entre elas, a medicina nuclear, a radiologia, dentro da radiologia, cada especificidade. E, na verdade, a gente tem que fazer uma coleta de dados, exposições médicas, de ocupacionais e ambientais. A ocupacional não me preocupa muito, porque o Banco de Registro de Doses Ocupacionais, ele faz parte da CENEM hoje, né? Da CENEM como um todo. Ou seja, a gente tem os indivíduos dosimetrados e acompanha essa dosimetria. Então, parece que o trabalhador não é crítico nesse caso, né? Porque na medicina nuclear o trabalhador é crítico, né? Mas também a coleta de dados de exposições médicas. E aí, novamente, eu vou para o problema da gente não ter, né, um relatório de dose, um banco de dados de relatórios de dose, e não ter um sistema implantado de coleta dessa informação, para que essa informação possa ser tratada e possa ser também informada às Nações Unidas. Tá? Existe um relatório disponível aqui nesse site, que fala sobre as exposições médicas, que é um relatório de 2008, bastante interessante, principalmente para a área de radiologia. Medicina nuclear não tem tanta informação, mas radiologia sim. E o próximo relatório deve sair em 2020, e aí com esses dados já coletados. Vocês imaginam que os dados do Brasil, a gente tem dados, né, da agência do SUS, do DataSUS, e muito poucos dados da ANS. Mas dá para a gente ter uma boa estimativa das exposições de modo geral, e ter uma ideia de como é que anda. Na verdade, a exposição da população mundial, baseado naquele relatório de 2008, gerou uma publicação, que é esse livreto aqui, tá? Que são Radiação, Fontes e Efeitos, que é do próprio ANSKIR. O IRD traduziu para o português, né? Português não é uma língua oficial, então tem que ser traduzido, e esse livrinho, então, está disponível no site do IRD ou da própria ANSKIR, onde relata, né, para a população, principalmente, numa linguagem bastante coloquial, quais são os riscos, vamos dizer, da exposição. Esse material, na minha opinião, ele pode ser usado até para informar o público, né? Ele tem uma linguagem bem tranquila de se tratar, e aí eu ressaltei a exposição à radiologia e à medicina nuclear. Essa exposição é a exposição coletiva no mundo, tá? Com dados de 2008. E especificamente para a medicina nuclear, aí compreendendo desde 1988 para 2008, uma avaliação aqui do crescimento, mais do crescimento
do que propriamente do número, né? Porque a gente está em dose coletiva, isso não representa nada específico de um indivíduo, né? Mas para ter ideia de como é essa curva de crescimento aí para a medicina nuclear. Tá? Esse livreto, então, é uma tradução do inglês, né, original, que é baseado, então, nessas pesquisas, e está disponível naquele site. Muito bem, quais foram as ações que a gente tomou ou tem procurado tomar? Né? Formação de pessoal, eu acho que tem muitos cursos, cadeiras de graduação, de produção radiológica, mestrado, doutorado, vários cursos, inclusive lato sensu, que são oferecidos, e a ideia é que o CBR também passe a fazer informes em relação aos principais avanços ou principais problemas, informes com uma certa frequência para o público, não só para o público, como para a comunidade médica. A informação ao público, né, esse material tem que estar disponível em língua portuguesa, esse Danskia já está, ICRP, algumas estão traduzidas, mas assim, uma tradução que não está validada, seria interessante. Os documentos da WHO, né, que aí vão adicionar aos da Image Wisely e Image Gently, e alguns documentos de ocupacional que estão contidos nesse site da Agência Internacional, que se chama ORPAS. A individualização dos protocolos, eu acho que esse é o maior desafio na medicina nuclear, se alguém puder complementar, que é basicamente a gente fazer a dosimetria do paciente com o material que está circulando o tempo todo e sendo eliminado do organismo de forma individual. Então, é você ter uma dosimetria realmente individualizada e estabelecer níveis de referência baseado nisso. Então, o levantamento de dados de dosimetria é bem complexo e a formação de pessoal, então, nessa área, eu acho que é crítica. Desempenho dos equipamentos, né? A gente tem trabalhado em trazer as normas internacionais para o Brasil, justamente para resolver problemas de testes de aceite de máquina, que a máquina seja a mesma instalada em qualquer parte do mundo e que funcione da mesma maneira. E application também, né? Quando o médico passa os protocolos, que esses protocolos sejam adequadamente estabelecidos. Tá? Então, essa parte de normativa de desempenho de aparelho é bastante importante, foi por isso que eu falei do fabricante naquele momento. Garantia de qualidade, a gente já tem bastante sistema, tem alguns, não bastante, perdão, sistemas de auditorias internos, que seria agora promover o PAD, que é do CBR, né? E as auditorias pela agência, que é aquele documento que eu mencionei, que são as auditorias Quantum, ter como modelo, pelo menos, a Quantum para estabelecer um sistema de auditoria que inclua a produção radiológica, o PAD já inclui alguma coisa, talvez até inserir mais algumas coisas em relação à produção radiológica do paciente, uma criação da Comissão de Produção Radiológica do CBR, que eu acho que foi uma iniciativa muito interessante, e promover esses encontros, né? Eu acho que a gente está buscando parceria, chama o Ministério da Saúde para participar, porque eu acho que ele se não o principal, um dos principais atores na saúde pública, né, de modo geral, e eu deixo aqui meu e-mail, qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada. Vou deixar as perguntas para depois. Eu gostaria de convidar o professor Cláudio Tinoco. Ele é professor do Departamento de Radiologia da UF, é o coordenador da pós-graduação em Ciência Cardiovascular na UF e é o responsável pelo setor de Medicina Nuclear do Hospital Universitário Antônio Pedro, e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e também membro da Comissão de Proteção Radiológica do CBR. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Agradeço o convite, parabenizo o CBR pela organização do simpósio junto com o CFM. Acho que é fundamental falar de radioproteção. A medicina nuclear, como a doutora Lígia apresentou aqui, tem um papel importantíssimo. Hoje, 40% das exposições à radiação vem de exames e procedimentos de medicina nuclear. E eu vou falar um pouco do que a gente tem feito e do que a gente entende, não só como professor que trabalha nessa área, mas também como
envolvido diretamente com a Sociedade de Medicina Nuclear, a gente tem visto nos últimos tempos. Não tem um conflito de interesse. Então, os desafios e oportunidades, a gente vai abordar esses temas aí, desde os riscos e benefícios das práticas até a reduzida mão de obra qualificada no Brasil. Né? Frequentemente, a gente vai começar um técnico a trabalhar num setor de medicina nuclear, ele vem da radiologia e nunca ouviu falar na sua formação que existia medicina nuclear. E, normalmente, ele aprende fazendo. Né? A gente não tem cursos de técnico, pelo menos lá no Rio de Janeiro, há muito tempo não tem uma turma de treinamento de técnico de medicina nuclear. E isso é fundamental para a gente mudar o que a gente vai mostrar para vocês. Bem, primeiro vamos falar da parte boa, né, o impacto clínico da medicina nuclear. Eu recomendo que todos vejam esse vídeo do Drauzio Varela, ele fez esse vídeo no começo do ano, o canal dele tem mais de 1 milhão de assinantes, é um dos profissionais aí da área médica, que são os expoentes, que orgulham a gente de ser médico, e ele fez um dedicado a um reator nuclear. Por que um médico está falando no reator? Porque o Brasil ele é completamente dependente hoje de comprar material radioativo de fora do Brasil. A gente compra, né, da Argentina, compra do Canadá, compra de Israel, compra da França, e frequentemente a gente sofre os problemas como falta de produção, com aumento do dólar, com escassez de radiofármacos. Né? Quem trabalha na CENEM sabe as dificuldades que a gente tem para manter. E, além disso, a gente está completamente defasado na oferta de vários radiofármacos no Brasil, comparando não com o cenário mundial, comparando com países vizinhos daqui do próprio Mercosul, que muitas das vezes pacientes saem do Brasil para fazer exames e procedimentos nos países Uruguai, Chile e Argentina aqui do lado. E eu vou mostrar um caso rapidamente. Nessa paciente ela tem um câncer, né, um tumor neuroendócrino, e esse tumor, apesar de ter sido muito bem operado, ele recidiva de modo metastático. E através de um exame, um PET com um galho 68, que hoje a gente é realmente um motivo de orgulho, o Brasil hoje já tem 35 centros fazendo esse tipo de PET, a gente consegue detectar a atividade funcional, a expressão dos receptores de somatostatina. Como tem a presença desse receptor, esse paciente é encaminhado para uma terapia, e essa terapia é com lutécio dotatato. Esse lutécio, ele emite uma partícula beta que é capaz de quebrar a dupla fita do DNA, causar a morte celular, e é uma radioterapia extremamente seletiva, né? Uma radiopeptidioterapia que apenas os serviços de medicina nuclear conseguem oferecer. Essa paciente tem, a partir desse tratamento, um desaparecimento completo dessas lesões, uma resposta completa do ponto de vista metabólico e estrutural também. As lesões na tomografia e na ressonância vão desaparecendo, e esse tratamento foi publicado na New England há 2 anos atrás. Ele consegue esse resultado espetacular, evitar 79% numa redução do risco de progressão da doença ou morte. Hoje isso está fazendo uma revolução na medicina nuclear. A gente acabou de chegar do Congresso Americano de Medicina Nuclear, foi semana passada em Anaheim, e os serviços de medicina nuclear nos Estados Unidos estão construindo anexos, salas de terapia, porque não só esse tumor, vários outros tumores devem começar a ser tratados com esse tipo de terapia, que é o que a gente quer hoje, a medicina de precisão. Um tratamento específico que você seleciona com um radiotraçador e usa esse mesmo princípio para tratar o paciente, o teragnose. Esse tipo de resposta, um desaparecimento completo é raro, 2, 3% dos pacientes, mas a maioria se beneficia porque o tumor para de crescer ou reduz significativamente. Isso foi considerado no Congresso do ASCO, há 2 meses atrás, como um dos 5 maiores avanços da oncologia. A terapia com lutécio para os tumores neuroendócrinos. Então, a medicina nuclear é muito importante para o paciente oncológico. E a gente tem agora resultados como esses, com emissores alfa, o actínio. E o actínio consegue pegar um paciente com uma doença extremamente disseminada, que já tomou 10, 12, 15 tratamentos para o câncer de próstata e desaparecer a doença, pacientes ficarem com PSA indetectável. Então,
a terapia com câncer de próstata provavelmente é a próxima fronteira. E, nesse último congresso, né, uma semana atrás, foi anunciada esse novo radiotraçador, o FAP, que é um radiotraçador que detecta os fibroblastos associados ao câncer, né? Então, a gente passa a detectar um microambiente tumoral e, com isso, você consegue um exame rápido, em 10 minutos você injeta, não precisa de preparo, independente da glicemia do paciente, facílimo de ser feito, com marcação com galho 68. Isso aqui a gente acredita que deva chegar no Brasil brevemente. Então, tem um lado bom, essa radiação que destrói o tumor, que detecta o tumor, ela pode induzir efeitos, já foram falados aqui, o pessoal aí começou falando hoje, os efeitos estocásticos, os efeitos determinísticos, mas a grande preocupação que a gente trabalha com essas baixas doses, né, de medicina nuclear e radiologia é o efeito estocástico, o risco de desenvolvimento de câncer em longo prazo, que a gente tem que trabalhar muito fortemente com a radioproteção para fazer exames em quem precisa, na dose correta. Como ela aí falou, não é redução de dose, é adequação de dose. A gente precisa dar a quantidade de radiação correta para realizar exames. Quando a gente fala de grávidas, a situação é ainda mais preocupante, né? A radiação no primeiro trimestre envolve organogênese, pode levar a danos, né, no desenvolvimento fetal, e a gente precisa ter muita consciência para realizar exames em grávidas, exames em crianças de tenra idade e pessoas jovens, né? As malformações induzidas na gravidez têm um limiar muito alto, acima de 100 miligramas, né? E isso, apesar da gente considerar muito alto, difícil de ocorrer, hoje acho que foi a Lídia, ou foi o professor Alain que mostrou aqui, 15% da população já está recebendo esse tipo de dose decorrente de exames radiológicos. Níveis de radiação de exposição na bomba atômica que levaram a câncer. Essa é uma preocupação hoje mundial, o excesso de exames, o overdiagnosis e o overtreatment. A radiação, a gente precisa desmistificar porque ela está em todos os lugares. Quando você se expõe, né, meu colega Rodrigo acabou de falar aqui que ele usou um relógio detetor de radiação na esposa dele que estava grávida e no voo, quando foi para Salvador, pegou mais radiação do que estava dentro do serviço de medicina nuclear. Então, você está na altitude, tem radiação, você está na praia, você está em Guarapari, tem a radioatividade da Terra, o próprio corpo humano emite radiação, né? Você dormir acompanhado, você vai se irradiar mais do que dormir sozinho na cama. E as casas têm o gás radônio, né, que na verdade responde por 2/3 da exposição natural da radiação. Hoje já tem projetos, inclusive, da OMS, das casas sem radônio, com o objetivo de diminuir o acúmulo do gás radônio em locais que há uma maior incidência desse gás. E vocês veem, né, os lugares do mundo que tem mais radiação de background, ganha essa cidade do Irã, né, que você vai ficar um ano lá, 10 milisievert, mas o Brasil está aqui, né, nessa publicação da ONU, a cidade de Guarapari tem o maior background do Brasil, 5,5 milisievert, você ficar um ano de radiação natural. Você tem uma média de radiação médica em torno de 3 milisievert, então uma pessoa de Guarapari que precisou fazer exames vai ganhar 8, 10 milisievert ao ano, né, de radiação. Isso aqui é um artigo que a gente publicou agora, tá online, né? Que o físico Fernando ele levantou, lá do Antônio Pedro, no DataSUS, ficou sentado lá, levantou durante horas o número de procedimentos que o SUS paga ano a ano. E veja aqui, Alair, aqui é a radiologia convencional no SUS, a radiologia intervencionista hemodinâmica e a medicina nuclear crescente. Alair é coautor desse trabalho, junto com o Anderson também da CENEM aqui. Então, dentro do SUS, a gente tem dados objetivos do crescimento dos procedimentos de medicina nuclear no Brasil nos últimos anos. E qual é o risco objetivo de uma pessoa ter um câncer derivado da exposição à radiação? De cada 100 pessoas, a gente teria, ao longo da vida, a chance de 43 pessoas terem câncer, né? São as bolinhas azuis. Então, uma exposição a 100
milisievert, que é aquele número que 15% da população hoje em dia já está chegando, ela teria mais um câncer. E muita gente fala assim, eu nunca vi um câncer derivado de exames radiológicos, né? Óbvio que você não vai ver porque ele é igual a qualquer outro câncer. E outros tipos de câncer são 43 vezes mais frequentes, né? 42 vezes, e você não tem como detectar. Esse é um risco que paira, que você não consegue pegar e falar, não, esse tipo de câncer está associado à radiação. Não tem um tipo específico, não tem uma incidência específica. Então, a gente tem que trabalhar com esses dados estatísticos, ser conservativo e tentar expor ao mínimo as pessoas. A exposição à radiação por procedimentos cardiovasculares aumentou 73% nos últimos 10 anos. A cardiologia é uma área que a gente tem que trabalhar intensamente, porque, junto com a oncologia, são os que mais utilizam nossos exames. E já foi falado aqui também a tabela de risco de vida, né? Fumar é muito mais perigoso, 5.000 pessoas morrem em cada 1 milhão de pessoas. Eu conheço várias pessoas que trabalham, inclusive, com radiação, que fumam bastante, né? Viajar de avião, 10 pessoas morrem a cada 1 milhão, e a chance de ter um câncer fatal para 2.000 pessoas que fazem um exame de medicina nuclear com 10 milisievert é de 1 caso. Então, a chance é muito pequena, mas ela existe e a gente tem que trabalhar com esses riscos. Quais são os desafios, né, para a medicina nuclear brasileira? Fiz aqui, né, até no dia que o Brasil jogou com a Argentina, por acaso, que eu montei esse slide, né, e não foi até coincidência, né? Então, o Brasil, esses dados a gente obteve esse ano lá com o Facuri, com o Anderson, com o Carlos Eduardo, tem de centros, está aqui tá trocado, né? Centros, está aqui trocado os números no Brasil, 131 centros PET, 394 centros SPECT, 210 milhões, e a relação de PET por milhão de pessoas, 0,6. Na Argentina, 40 centros PET, 242 centros SPECT, 150 centros de tratamento de iodo, relação 0,9. Mas a relação SPECT para milhão de pessoas, 5,3 na Argentina e 1,8 no Brasil. Isso vai redundar num subuso da medicina nuclear no Brasil. Apesar de a gente querer que se use de modo judicioso, que está observando o crescimento, ainda tem muito pouca gente que faz exame. Um dos frutos é esse, existe uma assimetria. No SUS a gente só tem 3 indicações aprovadas para uso do PET-CT, enquanto na saúde suplementar são 9. Então, um paciente que está no SUS, ele só pode fazer para câncer de pulmão, para linfoma e para tumor de cólon. O Brasil está aqui, o número de procedimentos realizados é 5 vezes menor do que a Argentina e 3 vezes menor do que o Chile, corrigido pela população. Então, a nossa população ela usa pouco procedimentos de medicina nuclear. Há um plano de expansão do governo federal, junto com a Sociedade de Medicina Nuclear, para que a gente aumente o acesso. Tem muitas pessoas que não conseguem fazer. A nossa produção científica também é baixa. A gente vê aqui no Medline Brasil, PET, em 2015, a gente apresentou isso lá na agência. Tinham 100 artigos publicados no Brasil. E o que se observava? Pouquíssima cooperação internacional, artigos geralmente em revistas de baixo impacto. A Lídia já mostrou, né? A medicina nuclear está concentrada no Sudeste. E como que é a qualidade dessa medicina nuclear, da exposição à radiação? O maior trabalho feito é esse, o INCAPS, comparou protocolos de cardiologia nuclear do mundo inteiro nessas boas práticas que envolvem doses ajustadas por peso, baixa radiação, pouco uso de talho, técnicas de stress only. E o que se observou? Vocês verem aqui, a América Latina tem as maiores doses de radiação de todos os continentes. Se usa muito radiação de modo desnecessário. A gente replicou esse estudo só no Brasil, foi a tese de mestrado do Carlos Vitor. E o que a gente observou no Brasil? A gente observou que esses dados se repetem na realidade Brasil. Com a ajuda da CENEM, a gente mandou questionários para todos os serviços de medicina nuclear no Brasil. E as principais práticas que não são adotadas são essas práticas aqui.
a aplicação de doses não ajustadas, injetar mais de 36 miliquiri de Sextamib numa única seringa, não ajustar pelo quilo de peso, não se usar as técnicas de redução de dose. Então está na mão dos médicos, né, como foi falado o Image Wisely, de melhorar a exposição do paciente, né? Então é uma conclusão com considerável número de serviços no Brasil não adotam as boas práticas e as dificuldades são muitas, né? O Brasil ele tem essa característica de continente, nação continente, com prática muito heterogênea, mas sem aumento de custos, a gente pode melhorar muito essa prática. Para finalizar, quais são as soluções que a gente vislumbra para a medicina nuclear, né? Esse é um trabalho que foi feito pelo Anderson, né, de levantou os critérios de adequação. Então, a gente levantou, num serviço de medicina nuclear, a adequação frente aos critérios americanos, que foi o que a gente tem, não tem no Brasil, esses critérios de adequação. A gente encontrou que 67% são apropriados. 70% é bom, o problema é que 30% é incerto, é inapropriado e é não classificável. Então, as sociedades elas têm que melhorar na avaliação dos critérios, criar mais critérios de adequação, porque muita coisa hoje fica em aberto, né? E, na dúvida, acaba se pedindo exames que não vão gerar valor para o paciente, né? A gente desenvolveu agora esse aplicativo, né, usando os critérios de adequação americanos, passando para o português. Fizemos esse aplicativo lá na universidade. Foi o trabalho que concorreu ao prêmio no Congresso de Cardiologia lá do estado do Rio de Janeiro, em que o médico vai colocando as informações e aí diz se o exame é apropriado, se é inapropriado ou se é uma classificação incerta. Isso foi um pedido do diretor do hospital. Então, o diretor do hospital universitário, o professor Tarcísio, falou assim, ó, faz uma cartilha para ajudar os médicos a solicitar exame. Cartilha mais um papel, mais uma coisa que vai ser perdida. Quem que a pessoa está o dia inteiro na mão? É o telefone. Para você acessar as pessoas, você tem que ter um aplicativo no celular que pode ser que ele use. Agora, você dá um papel, isso vai ser perdido, tem que abrir um site, não vai abrir. O projeto Choosing Wisely, que foi falado aqui, a Mônica, Dolores, né? Realmente, a ANS queria fazer isso, preocupada com a overutilization de exames, chamou a sociedade médica, foi feito pela Marta na época, em 2016, né? E teve essa reunião lá no Rio e realmente não resultou em nada. Eu entrei ali na internet para ver se tem site Choosing Wisely Brasil, não tem nada, né? Tem lá umas indicações da Sociedade Endócrina, umas da Sociedade de Cardiologia, morreu ali. O Brasil tem mais essa estatística a contar contra ele. Nenhuma sociedade abraçou efetivamente essa iniciativa que eu considero fundamental. Se a gente, enquanto médico, não disser o que tem que fazer e o que não tem que fazer, alguém vai acabar dizendo. E não vai ser uma coisa boa. É melhor a gente usar os nossos critérios, dizer o que tem que ser adequado para que a gente consiga utilizar de modo racional os nossos recursos. Para finalizar, eu considero fundamental a auditoria quando, acho que a Lídia falou, só quando a gente tem auditoria, minha mulher trabalha no serviço de hematologia, obrigado por lei. Todo ano tem uma auditoria externa. Ela chama um chefe de um serviço de banco de sangue de outro hospital, ele vai lá e vê se as práticas estão corretas. Aí ela vai no serviço dele. Por quê? Porque o olhar externo é fundamental. Às vezes você acha que está tudo bem e quando vem uma pessoa encontra um monte de coisa que pode melhorar. Então, como a área do banco de sangue é muito importante, muito regulada, também eu acho que a área da radiação tinha que ter isso, teria que a gente ter essas auditorias de modo regulares, porque isso faz a gente melhorar, e a gente criou um projeto para ter auditores quando no Brasil, aqui está a turma, agora no mês de abril, a gente formou, esses são os novos auditores, agora auditores brasileiros formados no Brasil, que podem fazer serviços de auditoria aqui no Brasil e você gera depois esse mapa polar. Lá no Antônio Pedro, a gente já passou por 3 auditorias e essa aqui é a auditoria da UFRJ, né? É a maior universidade federal do Brasil. A UFRJ tem um serviço muito grande com PET-CT, com terapia, com câmaras SPECT e
nós fizemos aqui no final de março essa auditoria que foi o treinamento e vai ser apresentado os resultados no Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear. Isso aqui, por exemplo, é da UF, né? Você tem esse tipo de recomendação. Sugere-se que haja o protetor de seringa. E aí, na verdade, o protetor tinha. O problema é que o funcionário acha que ali ele perde tempo. Então, alguém olhando de fora, vem ali e você consegue melhorar a sua prática. Então, isso é fundamental. E, graças a Dolores, agradeço aqui publicamente, a gente conseguiu essa aproximação com o Image Gently, né? A gente está aqui já com 2 pôsteres traduzidos, então é um trabalho imenso para fazer. Você tem que usar o programa do Corel, tem que traduzir tudo de acordo, manda para eles lá também, mas esses são os 2 principais da área de medicina nuclear. E eu acho que isso é fundamental. A gente vai lançar a iniciativa no Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear no mês de outubro. Fazer auditorias é muito importante, conhecer a dosimetria dos protocolos, aumentar o uso dos critérios de adequação e usar, finalmente, aplicativos para conscientizar profissionais e pacientes, né? Mais uma coisa que eu acho importante é isso, né? Hoje, a medicina nuclear, a gente usa 200 mCi de radiodo, 200 mCi de ítrio, 200 mCi de MBG, 200 mCi de dotatato, 200 mCi de lutécio. Não existe nenhum tratamento em medicina que é fixo, independente do peso, altura, massa corporal, número de metástases. Mas na medicina nuclear, a gente usa essa prática de doses fixas empíricas, né? Então, vocês vejam, a atividade com iodo pode variar 1 ordem de grandeza e com rádio 2 ordens de grandeza. Então, para o mesmo paciente, quer dizer, você dá para 2 pacientes doses iguais, pela cinética do radiotraçador, um vai ter uma atividade final 100 vezes maior. Então, a gente precisa evoluir para a medicina personalizada, e isso aqui é muito novo, né? Acabou de ser mostrado lá no Congresso Anaheim, uma veste, que o paciente veste 2 minutos por dia durante uma semana, e ele consegue fazer uma dosimetria personalizada. Porque também não posso apregoar que a dosimetria seja uma coisa fácil. O paciente voltar, deitar no aparelho, fazer um espectro CT 2, 3, 4 vezes, é inconveniente para o paciente, para a clínica. Não tem nenhum tipo de reembolso para você fazer isso. Então, tem que se evoluir para que essa prática seja mais simplificada e que seja reembolsada para a gente poder tratar melhor os pacientes. Para finalizar isso, né? Então, a Faculdade de Computação da UF criou esse projeto que se chama Fábrica de Software da Saúde. Então, eles convidaram vários profissionais de várias áreas qual um problema que você tem na sua área. Aí você dizia lá, a turma de alunos de computação, eles fizeram tipo uma disputa, quem daria a solução melhor, qual aplicativo. E aí uma das que mais causou bastante interesse nos alunos de computação foi criar um aplicativo para que a pessoa pudesse seguir a sua dose de radiação ao longo da vida, né? E o Fernando apresentou isso, aqui é um aplicativo, aqui é outro. Tiveram 4 propostas no final de aplicativo, e ele está juntando isso tudo, e a gente espera, aí, junto com a comissão, com o CBR, que a gente comece a colocar isso para frente, com a CNN, com a Lídia, para que isso seja mais fácil, mais digerível, né? Porque você colocar um livro de 100 páginas num site, é difícil as pessoas lerem aquilo. A gente tem que tentar, com vídeos, com aplicativos, com mensagens mais simples, na linguagem do mundo moderno, tentar mudar essa realidade. A gente precisa melhorar a nossa prática. Agradeço aqui a todos lá da UF que participam desses projetos e espero que esse seja o começo de muitos encontros sobre esse tema que são muito importantes. Obrigado.